Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos apresentar o 10º volume da coleção A Fauna, que é esse daqui, ó. Ele vai tratar sobre o ambiente marítimo, que é um ambiente muito diversificado. É um ambiente de superlativos e, para começar, nós podemos dizer que cobre 3/4 partes da superfície terrestre. É um ambiente muito rico, muito diverso. Você tem fauna na região dos atóis de corais, tem toda a região litorânea com as suas especificidades. Nós temos litorais de mangues, nós temos litorais de costas rochosas, litorais arenosos. Isso sem falar nas várias zonas dos mares e nas profundidades abissais. O mar praticamente engloba todos os filos animais. A diversidade de invertebrados é simplesmente gigantesca. E todos os anos, várias espécies marinhas são descritas pela ciência. É até um pouco injusto você pensar que nós tratamos o continente africano e europeu com 3 volumes cada um. E outras regiões, como a neotropical, a região oriental, australiana e até o próprio ambiente marítimo, um volume para cada. Mas nós temos que lembrar que no final da década de 70, início da década de 80, muitas linhas de pesquisa estavam voltadas para o continente europeu e africano. Somente depois, com o desenvolvimento da tecnologia e uma melhora da democratização do conhecimento, as demais regiões começaram a abrir linhas de pesquisadores ao redor do mundo. Mas, independente disso, esse 10º volume aqui, que fecha a coleção A Fauna, é um volume excelente. Ele não entra muito a fundo na questão toda a diversidade que o mar traz, mesmo porque, devido às limitações da época. O autor também ele focou muito na apresentação dos mamíferos e aves marinhos, que é realmente o forte da obra Fauna, né? Tratar sobre vertebrados superiores, né? Aves e mamíferos. E a fauna de invertebrados e de peixes é mencionada nesse volume, mas sem muita profundidade. Bem, antes de apresentar a obra, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Eu vejo que a gente está formando uma comunidade de alguns membros aí bem ativos, que sempre estão acompanhando todos os vídeos. Meu muito obrigado a todos vocês. Peço que divulguem o canal para que a gente fortaleça mais uma voz da zoologia e do cultivo do hobby aqui no YouTube, ok? E também gostaria de expressar um agradecimento ao Carlos Simaringa, que também está inscrito no nosso canal. E ele fez um comentário muito interessante no vídeo do Fila Brasileiro, um pouquinho, né, dando algum esclarecimento sobre a polêmica da cor preta no Fila Brasileiro, que na época era discutido por algumas vertentes como um sinal de mestiçagem dentro do Fila, né, dentro da raça Fila Brasileiro. O Carlos já foi criador de Labrador Retriever. Eu pretendo no futuro fazer um vídeo sobre essa raça muito bacana. Ele também já foi diretor de Kennel Club. Bem, irmão, tamo junto. Valeu pelo seu comentário e muito obrigado por ser aí um inscrito do canal e acompanhar nosso trabalho, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá. Muito bom, comunidade selvagem. Vamos continuar o nosso vídeo apresentando o 10º volume da coleção A Fauna, todo dedicado à apresentação dos oceanos. No primeiro capítulo, há uma apresentação sobre os diversos ambientes que compõem o ambiente marítimo, ou seja, fala de questões como quais são os ambientes, por exemplo, os litorais, a faixa, né, que nós temos no mar aberto, que é separado por profundidades. Nós temos a região bêntica, ou seja, o fundo do mar. Também traz algumas considerações que precisam ser levadas em consideração na diversidade de fauna marinha, tais como a presença ou não de atóis de corais, a presença ou não de rios, de foz, né, de rios na região litorânea, e outros fatores também, tais como vento, temperatura e pressão. Depois o autor traça alguns comentários sobre a região dos litorais. Esse capítulo é interessante porque ele faz um apanhado, mesmo que breve e bem generalizado, sobre invertebrados presentes na região dos litorais,
dando destaque para equinodermos, selenterados, etc., tanto dos litorais, né, de ambientes arenosos como de ambientes rochosos. E é legal porque dá uma visão geral, né, da diversidade que nós temos nos litorais, que foram uma das primeiras regiões marítimas exploradas pelo homem. Depois tem um capítulo muito legal sobre os répteis marinhos, e o destaque aqui são para uma descrição das espécies de tartarugas marinhas, né, com destaque aqui para a tartaruga de couro, que é o maior quelônio marinho hoje vivente, né? E o autor também traça alguns comentários, mesmo breves, sobre a adaptação de alguns ofídeos ao ambiente marinho. E as espécies de cobras marinhas estão bem concentradas ali na região do Oceano Pacífico, uma diversidade muito grande no litoral australiano e nas ilhas do arquipélago malaio. O forte da coleção A Fauna é a descrição, né, de aves e mamíferos. Aqui tem um capítulo bem extenso falando sobre as aves encontradas nos litorais, com destaque para a ordem dos caradriformes, ou seja, tarambolas, maçaricos, gaivotas, aucas, que são as aves mais adaptadas ao ambiente litorâneo, e elas apresentam uma grande diversidade de espécies. E isso é deixado bem claro aqui nesse capítulo aqui, pela diversidade de fotografias e até pela discussão do texto. Bem, o Félix Rodrigues de La Fuente era um profundo conhecedor de aves de rapina, e ele aproveitou esse capítulo aqui para traçar alguns comentários sobre diversas aves de rapina, águias de grande porte que habitam a região marítima, a região de litorais. Também tem um capítulo muito interessante sobre mamíferos da orla costeira. Então ele vai falar aqui sobre comportamentos da lontra marinha, bem como de várias espécies de pinípedes. E quem são os pinípedes? Resumindo, de forma bem resumida, focas, leões marinhos e morsas. São mamíferos que estão, vamos dizer assim, na escala evolutiva, eles são animais intermediários, porque eles são animais aquáticos, mas com vínculos muito fortes ainda aos litorais. Eles, para se reproduzirem, eles costumam frequentar os litorais. Não é como os cetáceos, que são mamíferos exclusivamente marinhos. Depois tem um capítulo bem curto aqui falando sobre o ambiente de corais. É um ambiente muito rico em espécies de invertebrados e de peixes. E se você quiser encontrar variedade de cores nos peixes, recomendo que vocês pesquisem mais sobre o ambiente de recifes de corais. Depois o autor traz um capítulo muito legal sobre o último continente, que é a Antártica, e ele dá um destaque muito grande para a fauna de pinguins. E ele fala sobre toda, né, a caracterização de várias espécies, bem como a sua relação com o meio ambiente e sua relação com os predadores. A Antártica ela tem um destaque maior, né, pela ordem dos esfeniciformes, que são os pinguins, mas também tem uma avifauna de outras aves, de outras ordens bem interessantes. Depois tem um capítulo falando sobre a plataforma continental, é a próxima, vamos dizer assim, a próxima zona após a região dos litorais. É uma zona muito rica em diversidade de espécies, né, e onde se encontra uma concentração muito grande de peixes que têm interesse comercial. É onde você vai encontrar muitas espécies de caranguejos, de barracudas, né? É onde também você vai encontrar uma grande diversidade de espécies de cações, de tubarões. Então, quando a gente está estudando a fauna de peixes, a região da plataforma continental, ela se reveste de um interesse muito grande, porque realmente é onde você tem uma diversidade de peixes muito grande. Como vocês podem ver aqui, esse capítulo, ao contrário dos demais, apresenta uma diversidade de fotografias, né, registros fotográficos de peixes bem extensa.
Depois ele vai falar sobre as aves da plataforma continental, dando um destaque aqui, né, para cormorões e fragatas, bem como os atobás. São aves, né, que se aprofundam um pouco mais ali, além da região do litoral, onde eles realizam suas atividades de pesca. Esse registro aqui é muito legal, é de um rabo de palha, não é uma ave que é muito encontrada nos registros, né, nos diversos volumes aí que tratam de zoologia. Esse livro também traz algumas observações muito legais sobre cetáceos. Tem um capítulo aqui todo dedicado aos golfinhos. E a diversidade, né, de delfinídeos é muito grande. Ele destaca bem isso aqui nesse capítulo. Ele fala sobre a questão, né, do desenvolvimento intelectual dos golfinhos, o comportamento dentro, né, dos bandos. Existe também, né, a questão da comunicação intraespecífica. É um capítulo muito legal. Depois ele faz uma discussão sobre mar aberto. É uma região não tão rica como o litoral e a plataforma, porque não apresenta uma diferenciação de nichos em que os animais possam se especializar. É um ambiente, por ser aberto, caracterizado por poucas espécies, mas espécies que têm nado rápido e que têm um grande poder de orientação. Tanto é que ele faz aqui um capítulo muito legal sobre os viajantes do mar, que são os peixes que têm comportamento migratório e que habitam o ambiente marinho, com destaque para as espécies de atum e de marlins. Aqui ele fala também sobre a questão da pesca, né, sobre essas espécies. Aqui ele fala sobre aves pelágicas, com destaque para os albatrozes, aves extremamente adaptadas para viverem no ambiente do mar aberto, bem como seus parentes, né, as pardelas. E existe uma diversidade de espécies muito grande. E aqui, praticamente fechando o volume, tem um capítulo muito legal sobre baleias e o cachalote. Ele fala aqui sobre as grandes espécies, né? Teve um capítulo todo dedicado aos golfinhos e aqui ele vai fechar o livro falando das espécies de maior porte. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do 10º volume da coleção A Fauna. Oficialmente esse aqui foi o último volume, mas nós vamos ter ainda 2 volumes extras que serão tema dos próximos 2 vídeos, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá!